De onde vieram os macuacuas, os tembes, os coças, os chauques, os langas, os nhantumbos e muitos outros apelidos do sul de Moçambique? E acrescento, quem são eles e qual é a história por detrás desses apelidos? Não me diga que não conhece ninguém com um desses apelidos. Talvez seja você que assiste a este vídeo. Em todo caso, se você é moçambicano, então é importante que veja este vídeo até ao fim. O meu nome é Ivodio Simão, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom, antes de mais nada, há 4 coisas que você precisa saber. Primeira, a maioria desses apelidos na história representavam clãs. A segunda, esses clãs estavam enraizados no sul de Moçambique sobre povos designados Tsongas. Na verdade, foram os estudiosos que se aproveitaram desse termo para facilitar os seus estudos sobre os povos que habitavam abaixo do rio Save. Quem usava esse termo originalmente eram os vizinhos Zulus para se referirem aos povos do leste, sobretudo aos Rongas da Baía do Espírito Santo, atual Baía de Maputo. E esse é um termo meio problemático porque alguns dos antigos povos dessa região, inclusive os próprios Rongas, simplesmente não o aceitavam por considerarem-no depreciativo. Meio que os Zulus usavam esse termo com uma intenção não tão boa, né? Terceira, fiz de tudo para tornar este vídeo acessível. Só peço o seu esforço para lembrar de algumas coisas que você estudou lá na escola, as disciplinas de História e Geografia. A quarta e a última, as informações que se seguem são basicamente uma interpretação de estudos feitos pelo etnólogo suíço Junot, um dos mais citados quando se trata do povo Tsonga. Também vamos nos basear em alguns estudos feitos pelo professor Lizigen e pelo professor Antônio Rita Ferreira. Então, eles é que são os masas de uma boa parte das informações que eu vou passar neste vídeo. Até aqui estamos juntos, certo? Então vamos a isso. Ora bem, uma das coisas que Junot constatou e que nos vai ajudar a direcionar o nosso vídeo ao assunto principal foi que, primeiro, esses povos são de linhagem patrilinear e os homens pertencentes aos clãs levam o nome do antigo chefe do clã por considerarem-no um antepassado comum e também era uma forma de preservar a sua ancestralidade. E nessa região quase sempre existiu um grande número de clãs de diversas origens e que foram se transformando e se desenvolvendo com o passar dos tempos. Sendo assim, vamos começar pelas terras da atual Baía de Maputo, onde encontramos os clãs do grupo Ronga. E não tem como falar dos Rongas sem falar dos Tembes, o clã que ficou na margem sul e que, de acordo com Junot, chegou à Bahia por volta do século XV, de grupos de viajantes que saíram de Calanga, a leste das terras de Manhissa, e percorreram o rio Nkomate até a Bahia, onde se tornaram muito poderosos. A história também diz que as suas raízes remontam de um reino Shona Karanga chamado Mapungubwe, que em princípio se situava na região de Inhambane e se desintegrou por volta do século XIII. Por isso, se você procurar saber, existem pessoas com o apelido Tembe em Inhambane. Então, Tembe era um dos chefes de um dos clãs desse reino, que passou para Calanga e depois para a Bahia, no local onde chamamos de Catembe, com a desintegração daquele reino. Depois, as terras da Bahia começaram a receber algumas dinastias de origem Soto-Swazi, provenientes sobretudo da região do atual Eswatini, também por volta do século XV, e consequentemente são formados alguns clãs, tais como Mfumo e Mavota, ao norte da Bahia, na área que hoje em dia corresponde à cidade de Maputo. E é claro que eles deixaram descendentes. Quantos Mavotas e quantos Mfumos há por aí? Muitos. Dos mais famosos na história temos Kiss Mavota, que deu o nome ao distrito municipal e à escola secundária Kiss Mavota. Aliás, os estudantes da escola secundária Kiss Mavota marquem presença aí nos comentários e eu farei um vídeo sobre Kiss Mavota. E o outro foi Fani Mfumo, um dos pioneiros da Marrabenta. Você já deve ter ouvido falar. Ainda dentro do grupo Ronga, ao oeste da Bahia se fixou o clã do poderoso chefe Matsolo, na área que hoje em dia conhecemos como Matola. Matsolo, Matola. Matsolo, Matola. Tá ligado, né? Mais ao norte da Bahia, em direção à região pré-histórica de Nonjuana, onde antes do século XV se encontravam os Onwana. E quem no século XV chegou a essa região seguindo pelo rio Nkomate foi o clã dos Madzwayas, ou Mabjaya, se você preferir. Você deve lembrar agora do ator Mário Mabjaya. Já agora, se você é um Mabjaya, marca a presença aí nos comentários. Mais tarde, quem esteve relacionado aos Madzwayas nessa zona foram os chefes Vashika, onde, por exemplo, faziam parte
parte os poderosos Ngomani e Mukaveli. Mais ao norte da Bahia ficou o clã dos Manhissa e Xirinza, ali bem juntinho, no território do atual distrito da Manhissa. Repare que estamos quase nas terras do Vale do Limpopo, que foi o centro de intensas ondas migratórias, mas antes nós precisamos falar deles, dos Xhosas, que habitam a sul do Rio dos Elefantes. Eles pertencem a um grupo que Junod chamou de Dzongas. Os Xhosas centralizaram-se em Cocene, atual distrito de Magude, e eles acreditavam que os seus antepassados tivessem vindo da Zululândia, atual KwaZulu-Natal, na África do Sul, entre os séculos XV e XVI. Os Xhosas fazem parte de uma leva de imigrações que a história chama de Proto-Anguni Xhosa. Isso inclui os Nkuna e os Langas, entre os séculos XVI e XVII. Vocês devem conhecer muita gente com o apelido Nkuna, não é? E com certeza com o apelido Langa. Então meio que uma das explicações do seu surgimento, pelo menos em Moçambique, parte daí. Os Langas formaram o subgrupo Lhangano, bem na vizinhança dos Xhosas, e depois expandiram-se para Gaza, na zona de Bilene, terra dos Bilas, causando a transferência de uma pequena parte da população para a região que hoje conhecemos como Vilanculo, em Inhambane. Você está ligado que antes era Bilanculo, certo? Os Langas continuaram a expandir-se até Inhambane. Eis uma das explicações da existência de muita gente com o apelido Langa em Inhambane. Outros clãs que vieram quase junto dos Xhosas foram Chivuri, Mache e Rikotso. E a leste do território dos Xhosas ficou o grupo Lavi, onde faz parte, por exemplo, o clã dos Macamos. Depois vieram os famosos Chauques no século XVII, provenientes de Minguato, atual Botsuana. Eles passaram por Maputo, passaram por Gaza e depois foram para Inhambane, onde se encontraram com os Sono. Os Sonos são povos indicados como os primeiros falantes do Xitsua, que provavelmente teriam vindo de Mutapa. Aquele Mutapa que você estudou lá na escola. Então, esse encontro teria sido o primeiro indicativo do surgimento do grupo chamado Lengue. Ao norte do Rio dos Elefantes encontramos os clãs do grupo Walungu. Esse grupo subdivide-se em dois, os Valoi e os Maluleques. Valoi é de onde vem o apelido Baloi, Bento Baloi. E eles são originalmente Shonas porque vieram do norte. E por isso o professor Lizigen chama-os de descendentes de Xangamire, aquele Xangamire que você conhece. Segundo a tradição, os Valoi e os Maluleques desceram juntos até a foz do rio Limpopo. E ao chegar nas terras próximas do rio, ficaram assustados com a agressividade do mesmo e decidiram voltar para o norte. Só que uma parte dos Maluleques, os chamados Wanates, decidiu ficar porque encontrou uma fruta rara chamada Mquaqua. Daí eles disseram: basem lá vocês, nós vamos ficar a abrir as nossas maquaquas. E é desse jeito que surge o clã dos Maquaquas. Os clãs Mondlane, Manique, Dimande também fazem parte dos Wanates. Outros nomes relacionados aos Vãoanati, que também são assim chamados, são Simbine, Chivambo, Massango, Mabote e entre muitos outros. E eu farei um vídeo sobre cada um desses clãs se as pessoas com esses apelidos marcarem presença aí nos comentários. No século XVIII, aproximam-se do sul de Moçambique os Vendas, que causaram uma série de imigrações de povos provenientes de Zoutpansberg. Zoutpansberg fazia parte da antiga província sul-africana do Transvaal. Eu tenho a certeza que o seu professor explicou onde ficava o Transvaal. Então, é dessas imigrações que surgem os reinos Gwambi, Zavala, Mokumbi, que aliás é de onde vem o apelido Kumbi. Então, eles vão ficar ali separados pelo rio Inharime. E nesse mesmo período, algumas dinastias Rosui vão querer dominar os Maluleques e uma parte deles foge para o litoral, fundando o reino Mbanzi. E é desse reino que surgem os clãs Zandamela, Nhantumbo, Mavita, Mangue, entre outros. Isso dentro do território dos Xopes de Inhambane e Gaza. Já na terra dos Bitongas, o casamento de asiáticos com as filhas de um chefe chamado Nyambi, de origem Coca. Coca era um nome pré-histórico dado aos habitantes próximos da zona costeira, centro-norte de Inhambane. Aliás, o nome Inhambane deriva do nome Nyambi, o nome daquele chefe. Você deve ter ouvido aquela história de Vasco da Gama. Então, desses casamentos resultam alguns clãs, tais como Nhasengue e Nhamposse.
Interessante, não é? Mas as coisas não terminam por aí. No início do século XIX, vem diretamente da Zululândia em direção ao sul de Moçambique um homem adulto conduzindo seu exército, fugindo do fenômeno Mfecane. Era ele, Manicusi, o líder dos Ngunis, desesperado para encontrar terras. A sua entrada pelo sul de Moçambique mudou quase radicalmente a história do país. De que jeito? Esse é um assunto para o próximo vídeo. Atenção, é importante dizer que os apelidos que eu mencionei anteriormente podem ter ramificações independentes que também se tornaram apelidos. Simplificando, a Shima vem do milho, mas não tratamos a Shima por milho. Deu para entender? E também é importante dizer que nem todos os que possuem esses apelidos se identificam com os clãs que eu mencionei, até porque muitos deles podem ter recebido esses nomes por assimilação. Então, não tirem do contexto, o objetivo é meramente didático, entender como é que esses nomes fazem sentido dentro da história de Moçambique. Acredito que era uma curiosidade de muita gente, minha também. E eu sei que há quem vai escrever, falta o apelido X. Claro, falta o apelido X e tantos outros. Não foi possível falar de todos eles neste vídeo, mas eu prometo que este vídeo terá continuidade. Ainda faltam realmente alguns clãs importantes e alguns vocês podem sugerir aí nos comentários. Também prometo fazer um vídeo da mesma natureza sobre o grupo Shona e Shewa, tanto os Muxangas, Sitoi, Simango, entre outros. Este é um vídeo que você assiste mais uma vez e não assista sozinho. Partilhe no grupo da família. Baixe porque você pode não ter a oportunidade de ver novamente. Enfim, lembre-se, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Até o próximo vídeo. Siga e partilhe.